Você sabia que a ideia de loucura mudou muito ao longo da história? O seu diagnóstico nunca foi simples e ainda não é. Embarque com a gente nessa trajetória. Na Grécia Antiga, a loucura tinha um lugar de saber divino, e os loucos eram um meio de comunicação com os deuses. Assim, não havia necessidade de controle ou tratamento. A loucura passou de dom para castigo na Idade Média. As pessoas com problemas mentais passaram a ser vistas como possuídas por seres do mal e recebiam sentença de morte. O período do Renascimento traz dois momentos. Primeiro, mais curto, a exaltação do insano, principalmente na arte, onde a loucura passa a expressar as forças da natureza. Depois, passa a ser o reverso da razão e ganha um caráter moral. A loucura passa a ser vista como um conjunto de vícios e vira adjetivo desqualificador. A partir do século XVII, no contexto da Revolução Industrial de disciplina e produtividade, todas as pessoas que não se encaixavam nesse padrão de produtivos e disciplinados eram considerados loucos. Surgem locais para a internação dessas pessoas em hospitais não com o objetivo de tratá-las, mas sim isolá-las e excluí-las do convívio social. São internados também os pobres, inválidos, mendigos, libertinos, criminosos, ou seja, todos os que eram considerados a escória da sociedade. O trabalho forçado era o castigo. No final do século XVIII, no século XIX, com as tentativas de avanço da ciência, a loucura passa a ser vista como doença, ou seja, algo de ordem médica e não mais social. Os ditos loucos passaram a ser vigiados constantemente e qualquer comportamento diferente era punido como tentativa de controlar e educar. Passamos ao status de doença psicológica. Ainda como doença psicológica, o século XX traz consigo uma mudança nos tratamentos médicos, e aí surgem métodos controversos de tratamento. Eletrochoques, comas induzidos, banhos gelados, afogamentos, surras, imobilização, entre outros. Outro marco foi o desenvolvimento da lobotomia. Na sequência, a introdução de sedativos para controlar os surtos dos pacientes inaugurou a era da psicofarmacologia. Após a Segunda Guerra Mundial, surgem os remédios antipsicóticos, com poucos efeitos colaterais, e começam os tratamentos farmacológicos das doenças mentais em grande escala, sem a necessidade da internação. Alguns anos mais tarde, temos o surgimento dos antidepressivos, que são administrados até hoje. Da exclusão social para a reinserção e a defesa dos direitos humanos, nasce a luta antimanicomial. O contexto social é visto como um importante fator que influencia a saúde psicológica das pessoas. Por isso, devolver o indivíduo à capacidade produtiva e preparar a família e a sociedade para auxiliar nesse processo eram alguns dos objetivos desse movimento. Além, é claro, de acabar com os hospitais psiquiátricos, os manicômios, nos modelos vistos até agora. A opção de tratamento passa a ser as comunidades terapêuticas, que trabalham com as pessoas de forma humanizada e diversificada. Hoje em dia, existem diversos tipos e níveis de transtornos mentais com formas de diagnóstico e tratamentos reunidos no Manual de Diagnóstico e Estatística dos Distúrbios Mentais, usado no mundo inteiro. Acredita-se que a grande parte da população mundial tenha, em algum grau, algum transtorno mental. Entram nessa lista surtos psicóticos, depressão, esquizofrenia, transtornos alimentares, vícios em álcool e outras drogas, demências e outros tantos transtornos. O mapeamento do cérebro e o mapeamento genético são as bolas da vez para entender e tratar os transtornos mentais no campo da ciência. Já no campo político, as discussões do momento são as internações compulsórias, os hospitais especializados, o excesso de diagnósticos e a dependência de psicofármacos. Fiquem ligados nesses debates, porque essas histórias ainda vão muito longe.